Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar aí sobre a primeira aula da nosso curso de Mágica e Esoterismo, sempre utilizando como base a obra-prima de Neil Gaiman, Sandman, que apesar de ser uma história em quadrinhos, exatamente uma história em quadrinhos, é cheia de material muito profundo, realmente de conhecedores aí do tema, ok? Então vamos começar falando aí sobre o primeiro capítulo desta trama, que basicamente a gente vai ver um pouco de evocações demoníacas ou espirituais. A gente vai falar também um pouco sobre, né, já entra um pouquinho de mitologia grega com a Hécate. E vamos falar um pouquinho também do poder da imaginação, poder de se construir, né, mensagens e histórias até mesmo mentais para a nossa vida e para os próximos que estão ao nosso redor. Ok, pessoal? Então vamos lá. Para começar aí, uma das partes mais interessantes dessa obra, sem dúvida alguma, basicamente é um grande mago aí, o mago chamado Rei dos Demônios, inclusive, que ele é líder aí de uma grande sociedade secreta. Obviamente que isso é dos quadrinhos, com certeza ele tem fundamento aí em diversos magos famosos aí, até mesmo o Aleister Crowley. Mas o autor ele não indica assim exatamente um mago específico, né? Mas aí um mago muito poderoso e ele tem um desejo de fazer uma grande façanha, né? Para a sociedade dele ficar bem famosa, mais famosa do que já é, né? Então ele basicamente aí ele consegue um item muito poderoso para ele fazer essa evocação, sempre lembrando, né, pessoal, que a evocação é você trazer algum ser aí espiritual em um triângulo, em um quadrado de aparição, de evocação, e é diferente da invocação, que é quando você chama um ser espiritual para dentro de você, né? Que é como se fosse aí, que a gente conhece bastante no Brasil, o espiritismo, né? O espiritismo nada mais é do que uma invocação, quando o médium recebe, né, um espírito e incorpora esse espírito, ok, pessoal? Então, basicamente, esse mago ele está tentando reunir aí itens poderosíssimos aí para ele fazer esse ritual dele. E ele consegue, eu só vou ler essa parte aqui, eu não costumo ler diretamente, mas essa parte eu vou ler porque é muito interessante. Ele fala o seguinte, o item que ele estava querendo era um item que ele conseguiu de um bibliotecário, na verdade de um curador de um museu, tá? Que é o livro místico de Madalena, né? Ele consegue esse livro coagindo essa pessoa, e aí nesse ritual ele utiliza aqui né, esses itens imaginários que sempre tem um pezinho na realidade. Então ele usa aqui: eu lhe concedo a moeda que fiz de uma pedra, eu lhe concedo uma canção que roubei da imundície, eu lhe concedo um punhal retirado de sob as colinas e um cajado que cravei nos olhos de um morto. Eu lhe concedo a garra que tomei de uma ratazana, eu lhe concedo um nome, o nome está perdido. Eu lhe concedo o sangue extraído da minha veia e uma pena que arranquei das asas de um anjo. Tá certo, pessoal? É lógico que isso é algo fictício, mas é o que eu comentei, é muito difícil, principalmente nessas obras místicas, saber o que é real e o que é fictício, né? Pessoal, só falando um pouco aí dessa questão toda de magia, de evocações, que é o maior aí, né? O que a gente mais comenta, o que o pessoal mais pergunta. A questão da evocação, pessoal, é assim: se você entrar aí na internet, você vai ver 1 milhão de rituais, de magia, não sei o que. Mas é o que eu sempre digo, pessoal: não só a evocação, isso também serve para invocação, né? Vamos pensar o seguinte, pessoal: se você vê um vídeo na internet e você pega materiais, pega sal, enxofre, não sei o que, e faz um ritual, pessoal, é óbvio que esse ritual ele é baixíssimo, ele é um lixo, na verdade, né? Eu costumo tanto a evocação, se você chamar alguma entidade, como a invocação também, o que infelizmente é muito praticado aí nos centros espíritas, né? De qualquer jeito, de pessoas que vêm às vezes até bêbadas, né? Fazer alguma coisa. Óbvio, eu não estou generalizando, isso eu vou deixar bem claro ao decorrer aí do meu relato. Mas eu costumo comentar, pessoal, é a mesma coisa do que você, na sua casinha humilde, né, ali numa periferia, você abrir a porta da sua casa. Tá certo, pessoal? Abrir a porta da minha casa. Quem vai entrar na sua casa? O Neymar vai vir na sua casa? A Marquezine vai vir na sua casa?
um grande professor vai vir dentro da sua casa? É óbvio que não, pessoal. Quem vai vir na sua casa é um mendigo, né? É um andarilho. Óbvio, sem desmerecer essas pessoas, porque cada um tem o seu destino, né, a sua vida. Mas é óbvio, pessoal, que a gente não vai querer abrir a nossa casa para uma pessoa desconhecida que você não sabe o que ela vai fazer com você, com a sua família. Então, pessoal, eu sempre digo isso. Tomem muito cuidado para fazer essas coisas. Normalmente, a esmagadora maioria das vezes, você não é nenhuma questão de ruim, pessoal. Até para atrair uma coisa muito ruim, você tem que ter um certo cabidal, um atrativo, né? Assim como não vai entrar um professor maravilhoso na sua casa, também não vai entrar o pior dos assassinos, porque ele tá preocupado, até o pior dos assassinos tá preocupado em assassinar alguém de nome, entendeu? Então, pessoal, toma muito cuidado. Eu realmente sugiro não fazer isso. Tá? Só se for assim com um mestre realmente, uma pessoa que você conhece, de uma sociedade bacana, que você conheça os princípios, né? Eu costumo falar, pessoal, que a gente conhece aí a maçonaria, a Rosa Cruz, mas tudo isso aí evoca espírito. É óbvio, pessoal, que isso é secreto, né? Uma pessoa que não é iniciada nessas sociedades, elas nem vão saber. Mas com certeza, pessoal, essas sociedades, elas treinam o neófito, né, o estudante, para receber aí o mais poderoso energeticamente possível, né? Então eles ficam anos ensinando, anos repetindo palavras, pessoas muito mais experientes passando esse conhecimento ao longo dos anos, né? Então é a mesma coisa, pessoal. Então, ao invés de você ir lá e abrir a sua casa na periferia, você vai numa escola, você vai numa universidade, você estuda, e aí você abre a porta de uma sala, né? Até mesmo a periferia é um modo de dizer, porque se você abrir também a sua porta num bairro de luxo, né? Você com certeza pior ainda, você vai atrair bandidos. E isso é muito importante a gente ter em mente também. Né? Por quê? Porque, obviamente, numa casa de luxo, você já tem lá bens materiais que as pessoas vão querer entrar e roubar. Não vai ser só um simples andarilho. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? E também, se você treinar para o mal, você vai conseguir trazer uma coisa muito ruim para sua vida também. Tá bom? Então, o principal ensinamento, pessoal, deste capítulo, e acho que até de toda a obra aí do Sandman, é exatamente isso, né? Não se deixe levar por coisas fáceis. Tudo que quando se fala de magia, quando se fala de esoterismo, são coisas difíceis, são coisas que você demora anos para aprender, né? E para treinar. Tá bom, pessoal? Então, essa é só uma introdução. Essa parte aí eu acho muito interessante. Na verdade, o que a história desenrola um pouco. Novamente, eu sempre gosto de dizer que eu nunca leio aqui eu não utilizo o Sandman para as pessoas não lerem, muito pelo contrário, é para as pessoas lerem, né? Porque há muito conhecimento lá, e hoje, né, nos dias de hoje mesmo, tanta internet, a gente fica curioso pelas coisas e às vezes até acaba encontrando material ruim, que é pior do que não encontrar um material, né? Então leiam o livro, comprem, que vale muito a pena, tá bom? Então assim, aí esse grande mago, ele tenta trazer uma entidade muito superior. Na verdade, ele quer trazer a morte, que é a irmã desse ser que ele consegue trazer. Isso a gente vai falar muito mais à frente. E aparece um ser, esse ser aí, né, que uma aparência terrível, parece que é um alienígena, né? Com uma máscara, isso é muito importante a gente ter em mente, a máscara, o saco de areia, com um saquinho aqui do lado, e um colar, uma pedra preciosa, né, que também é muito importante no esoterismo, cristal. Tá bom, pessoal? Então aí vem esse ser. Aí, o que acontece? O mago simplesmente não sabe. O que é isso que eu baixei aqui, Jesus? O que é isso? E aí começa a ocorrer ao redor do mundo um fenômeno muito interessante, que as pessoas elas começam a ter problema de sono. Muitas pessoas têm problema de sono, né? E inexplicavelmente, aquela coisa, os médicos tentando encontrar um porquê, remedicação, não adianta, o motivo é esotérico, né? E aí eu deixei essa figura aí porque ela é muito interessante. Esse capítulo, né, se chama Os Sonos dos Justos, e o Neil Gaiman ele dá uma brincadeira, ele faz uma brincadeira que assim, esse é o Sandman original, né? Era um herói que usava um pó
para as pessoas dormirem, para os vilões dormirem, né? Da época quase do Superman, muito antigo mesmo esse herói, né? E o Neil Gaiman, ele usou o nome e ele gostava muito desse herói, então ele fez uma brincadeira e ele fala, apesar de todo o problema que está ocorrendo, o Sandman antigo, né, esse herói, ele vai ter o sono dos justos, por isso que o primeiro capítulo chama Sono dos Justos. Essa questão é muito interessante, eu coloquei só como uma curiosidade para a gente ter uma ideia de como ele é realmente inteligente, o autor, né? Então é isso, pessoal. Eles, esse mago muito importante, ele tem um filho, né? Que ele também está sendo iniciado na magia. E o filho é muito curioso, ele procura quem é esse cara que baixou aqui e tal, e ele encontra, né? Um pergaminho muito antigo, por isso que eu sempre falo que é muito importante ter o conhecimento de mitologia antiga, de o máximo de livro que conseguir ler, se você quiser começar qualquer coisa, para você saber exatamente onde você está pisando. E o rapaz encontrou lá, é o rei dos sonhos, né? Poxa, então esse grande mago, ele entende, não, realmente acho que eu trouxe aí, né, o deus errado. Eu quis evocar um deus e eu trouxe outro, né? Aí, pessoal, uma coisa muito interessante, essa história realmente pra gente ver como ela é legal. Esse grande mago vai passando os anos e o mago faz todo tipo de tortura. Ele não, obviamente, ele não passa, né? Porque como acontece quando faz essas evocações, você tem um círculo protetor, né, do mago e da evocação. E esse ser que ele baixou, ele tá como se fosse dentro de uma gaiola de cristal, né? E aí os anos vão passando, esse ser que está lá dentro não fala absolutamente nada, não se move, e o rei dos demônios fica falando, não adianta nada, e se passam os anos, e esse grande mago morre, pessoal, morre com o Sandman, né, esse ser que baixou lá dentro. Essa figura linda, maravilhosa, é a primeira vez que o autor mostra a figura, mas quem é essa pessoa sem, né, os trajes dele? É esse ser que está aparecendo aí com os olhos escuros, né, muito interessante, é o Sandman, né? Então, pessoal, o que acontece? Ele passa uns anos, o filho do mago fica velho, fica doente, e aí, pessoal, acontece isso que é o inacreditável. Um pequeno deslize do filho do mago, ele passa aí com as rodas em cima do círculo de proteção e é tudo que o Sandman precisa para se libertar. Aí tem essa figura maravilhosa, mas como ele passou muitos anos, né, dentro da gaiola, ele não sai detonando tudo porque ele está muito, muito, muito fraco, tá? Então aí, pessoal, aí entra um pouco essa questão do Sandman, ele entrando um pouco no mundo dele, e aí que eu acho assim também sensacional pra gente refletir esse mundo que é o mundo dos sonhos, né? Aí tem aí os arquétipos, pessoal, olha só, o mundo dele tem os astros, né? Que é o que todo mundo queria ser, que todo mundo vê com carinho, que todo mundo deseja, aí a Mary Morrow, né? É como se fosse meio que uma egrégora, pessoal, compartilhada por todos, né? O que é uma egrégora? A gente vai falar mais disso no futuro, mas guardem essa mensagem, essa ideia, né? Olha só, você tem um lugar onde meio que você tem as imagens que são compartilhadas por todos. Olha que interessante, o mundo dos sonhos, né? Ele tem esse layout, né? Então lá você encontra os ídolos, os artistas que são de uma certa forma pensado por todos em algum momento. Tá certo, pessoal? Aí, muito interessante. As pessoas que tinham um problema com sono automaticamente começam a sair do transe. Tem uma moça até que tem filho, olha só. Um enfermeiro estupra ela e ela acaba tendo uma filha, ela nem sabia, né? Então aí ele aos poucos ele vai voltando e essa imagem aí é um sonho, né, que ele coloca, uma das coisas que deixa o Deus aí, o Sandman, mais triste é que o cara realmente que prendeu ele já estava morto. Então a primeira coisa que ele faz, sem nem pensar em nada, ele quer vingança, que é uma coisa também muito interessante, que é algo bem dos deuses egípcios, dos deuses gregos mesmo, né? Eles eram muitíssimo vingativos. Então a primeira coisa que ele faz, com pouquíssimo de energia espiritual que ele tem, ele vai se vingar, né? E aí tem essa figura terrível que é o que? Ele dá um castigo pro filho do mago, que obviamente eu não vou falar porque eu não sou spoiler, né? Eu já falei que a minha função principal é que as pessoas leiam o livro, mas ele coloca como se fosse uma vingança dos sonhos para o filho desse grande mago, que é muito interessante. E essa é uma das figuras que
né, fazem parte aí dessa vingança. Eu realmente sugiro vocês a lerem para entender. Tá bom, pessoal? Então aí a gente tem esse fim do volume 1, então esses dois ensinamentos muito importantes, que é a questão da evocação e a questão dessa egrégora que a gente compartilha com todos, com imagens, com ideias. Por isso que sempre países, né, eles sempre vão na mesma direção, isso é muito interessante. Então, pessoal, o segundo capítulo começa com o quê? O Sandman já liberto, ele volta ao reino dele, que é o reino dos sonhos. Novamente, é um lugar que é muito povoado por pensamentos alheios. Aí ele já mostra alguns personagens que fazem parte desse mundo do Sandman. Esses dois irmãos, você tem dois irmãos lá que são Caim e Abel, né? Aí sempre com aquela brincadeira, mas será que são mesmo? Será que é a ideia de Caim e Abel que perpetua na humanidade? A questão da vingança, a questão da trairagem familiar. Tem esse monstro que está carregando ele, que é como se fosse um dos guardiões do mundo dele. Essa parte dos irmãos do Caim e Abel, eu particularmente não gosto muito, porque eles têm muita ideia que fala muito, eu acho realmente um pouco desnecessário, fica um pouco chato a questão dos irmãos, né? Mas aí tá aí o Sandman, a primeira coisa que ele faz é ir ver o castelo dele, a moradia dele. Como a gente pode ver aí na figura, está totalmente destruído, né? Para vocês verem o que é o mais interessante, né? Lá não há matéria, então como que você pode destruir uma coisa, né? Tem esse servo dele também, que é o braço direito dele, ajuda ele em todas as questões até de construção mesmo do reino. E essa figura do Shea, que é uma questão muito importante, que é uma coisa muito mágica também, na meia-noite, né? Quando dá a meia-noite, ele chama aí, ele faz o próprio Sandman, olha que loucura, o próprio Sandman faz uma evocação, olha que loucura, né, pessoal? E aí a gente que estuda bastante a mágica, a magia e esoterismo, a gente sabe, meio-dia e meia-noite, obviamente fora do horário de verão, que o horário de verão é uma coisa construída, né, pelo homem para, enfim, você economizar energia, mas a questão do meio-dia e meia-noite a forma que o homem definiu um momento que realmente acontece, que é o ápice do Sol, né? O ápice do declínio à meia-noite, e o ápice realmente no céu, ao meio-dia, é o momento de maior concentração energética na Terra, né? Então a maioria dos rituais aí, eles sempre utilizam esse horário, e quando não é possível, né? Como no caso de você tem uma vida normal, né? Você não vive para isso e você precisa fazer, e você faz rituais, obviamente você faz de uma forma simbólica. Então você faz às 8 horas da noite, por exemplo, sempre pensando que é a meia-noite, tá certo? Então isso é uma questão também muito interessante. E quem que ele evoca, pessoal, aí? Ele evoca a Hecate. Quem é Hecate? Hecate é uma bruxa, na verdade era uma deusa, tá? Muito poderosa também da Grécia Antiga. Era uma trindade também, era uma deusa que era três ao mesmo tempo, ora com 3 cabeças, ora com 3 corpos. Mas aí o Neil Gaiman novamente ele faz uma brincadeira, tá? Que a Hecate ela não tinha assim, né? As referências que a gente tem, ela não tinha três rostos, né? 3 faces de pessoas diferentes ou dela mesma em idades diferentes, que é o que a gente está vendo aí, uma muito velha, uma senhora e uma muito jovem, né? Então ele brinca com isso. Isso a gente tem, né, pessoal? Quem gosta de literatura, por isso que eu falo que é uma coxa de retalhos, a gente tem que ir costurando, tem que ler muito, né? Então tem uma obra lá de Hamlet, que é sensacional, essa obra de Shakespeare, que ele fala também de que o Hamlet é um guerreiro, ele vê essas três figuras também, que eram de 3 bruxas, e elas meio que falam o destino dele, e trazem um monte de problema lá, mas é uma referência muito, muito legal também. Eu realmente aconselho quem estiver assistindo para ler essa obra. Um dia eu pretendo fazer um vídeo só dela. É uma obra maravilhosa, né? Mas nesse caso, para que ele chama a Hecate, né? Ele chama para saber, assim, a primeira coisa que eu preciso, sair lá do meu cativeiro, a primeira coisa que eu preciso dos meus materiais espirituais. Pessoal, olha que loucura. Para quem assistiu aí o Harry Potter, né, o mago pior lá, o Voldemort lá, ele tinha o quê? Ele tinha Horcrux, que eram o quê? Objetos que ele mesmo colocou um pouco da sua energia, da sua identidade, pessoal. Olha como, né, os livros aí, um livro como o Harry Potter tem conhecimento, tem material aí muito, muito legal, muito profundo até, né? Isso não é uma coisa
à toa, né? Os magos, os grandes magos, eles fazem isso, eles passam um pouco da própria energia para materiais. Para quê, pessoal? Exatamente para isso, para se um inimigo pegar você, ou então roubarem você tá com meio que como a sua identidade ela dividida em diversos lugares, exatamente para não, né, para não te impactar, para não te destruir de uma vez por todas. É a mesma coisa que você ter dinheiro num banco só, né? Se o banco quebrar, você perdeu tudo. Então por isso é importante você separar, dividir o que você tem em outros lugares para que você consiga evoluir, entendeu? Para você se proteger, né, do mal dos seus inimigos. Então isso também é muito interessante, tá? É um conceito aí que vem e que nos mostra realmente que não é uma coisa só de Hollywood, né? Ele está espalhado aí. Então, pessoal, basicamente ele pergunta: então onde estão os meus itens aí que eu preciso? Aí a Hecate mais jovem fala que o saquinho de areia está com John Constantine, pessoal, exatamente aquele filme, né, de Constantine, de Hollywood, que é muito interessante, é ele mesmo, e ele vai ter um contato aí com o Sandman muito interessante. Aí o elmo, né, a gente descobre que aquela coisa horrível que parece um alienígena é um elmo, né, também de poder, e um empregado do rei lá dos demônios, o mago, roubou. Tá bom. E a bruxa aí mais velha fala que a joia, que também que é muito, muito importante, muito poderosa, a Liga da Justiça pegou de um bandido, estava na mão de um bandido, e a Liga da Justiça pegou, pessoal. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Então, pessoal, esse segundo volume, ele traz mais isso, que eu acho que é muito importante, essa questão realmente mitológica, né, das deusas gregas, e a questão das Horcrux aí, desses itens que você colou você mesmo, de tanto a gente fala isso, né, pessoal, mas às vezes você tem uma cruzinha, eu mesmo uso uma cruzinha que minha mãe me deu, olha só, né, e eu admiro ela, na Bíblia fala, né, pra gente não ter idolatria, mas isso é diferente de idolatria, né, porque obviamente eu não idolatro a cruz de forma alguma, a matéria, né, a corrente em si, mas é algo que me traz uma lembrança muito grande, que sempre que eu estou meio nervoso eu aperto, né? Então você vai criando ali uma química espiritual que ela é muito importante, né? Inclusive nos momentos ruins ela me ajuda, olha que coisa maluca, né? Então de tanto que eu coloquei energia, é 100% energético, né, pessoal? De tanto que eu coloquei energia naquela coisa, ela meio que me retorna na hora que eu preciso. Tá certo, pessoal? Então tem todos esses conhecimentos muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu, assista a introdução também, que foi muito legal. E próximo vídeo aí tem muito mais. O nosso amigo aí, Sandman, ele vai atrás desses itens mágicos dele. Sensacional, muito legal mesmo. Vale a pena ver. Um grande abraço a todos!